Boa noite, sejam bem-vindos ao especial CMC-TV dedicado à música e cultura açorianas. O concerto Banda Harmonia Mosteirense e Trio Origens decorreu no dia 26 de março no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, e maravilhou todos os presentes. Com o tema de Corações Unidos pela Cultura Açoriana, o concerto pretendeu enaltecer e homenagear a viola da terra, o único instrumento musical típico dos Açores, para preservar a tradição açoriana, assim como os artistas locais. E é hora de lhe dar a conhecer o que de melhor os Açores têm a oferecer a nível artístico e musical. Ao longo deste especial também teremos acesso aos bastidores e a algumas entrevistas exclusivas. Não saia daí! Dirigido por Carlos Sousa, este concerto foi realizado em homenagem às pessoas da Ilha de São Jorge, que tanto têm sofrido devido aos sismos nas últimas semanas, e ao povo da Ucrânia que luta contra a invasão russa deste fevereiro. Vamos então ver e ouvir como começou este espetáculo ao som do hino da Ucrânia. Depois da devida homenagem, o concerto começou oficialmente com um género musical muito especial que faz parte do repertório da Banda Filarmónica, as marchas de concerto. Apesar de serem designadas de marchas, estas músicas não são tocadas em andamento, mas sim em palco e incluem solos, geralmente de trompete, como poderá ver já de seguida. A Celere, composta pelo jovem compositor Vítor Rezende, é a marcha que inicia este espetáculo. Pelo comando do maestro Carlos Sousa, desfruta agora desta apresentação da Banda Harmonia Mosteirense, que foi fundada em 1883.
A banda Harmonia Mosteirense, querendo relembrar os bons tempos em que atuavam nas festas do Senhor Santo Cristo, quis levar ao palco uma transcrição conhecida por muitos, Poeta e Aldeão, composta por Franz von Suppé. Assista agora a este momento musical que conta com solos de saxofone alto, oboé e clarinete.
Hélder Bettencourt, compositor natural da Ilha do Pico, num dos períodos de confinamento que todos vivemos há bem pouco tempo, refletiu sobre a angústia, o desânimo, a tristeza e a incerteza, mas também sobre a confiança, a esperança, o ânimo e a certeza de um futuro melhor. Desta reflexão nasceu a obra Terra de Incertezas, que inclui um poema do escritor natural do Pico, Manuel Tomás. Ora veja.
Chegou a hora de homenagear Manuel Diniz Almeida, presidente da Banda Harmonia Mosteirense desde 1984 a 2010 e considerado um dos maiores impulsionadores da banda por todas as conquistas. Foram 26 anos de entrega e dedicação enquanto diretor, que continuam visíveis em cada ensaio, em cada procissão. Em sua homenagem, o seu neto Miguel Almeida, também executante da banda, compôs uma marcha de rua intitulada Manuel Diniz. O maestro Carlos Sousa decidiu ceder o seu lugar ao neto de Manuel Diniz Almeida para liderar a marcha da sua composição. Este é um momento emocionante para todos, que poderá ver agora.
Agora vamos poder ver o concerto da Banda Harmonia Mosteirense, com a participação do Trio Origens, constituído por Rafael Carvalho na viola da terra, César Carvalho no violão e Carolina Constância no violino. Aproveite o espetáculo, começa agora. Boa noite a todos, muito obrigado por nós, muito obrigado por convite. Sem dúvida que é uma honra subir este palco com este tema Origens. Faz este ano uma década que apresentei este tema no meu primeiro álbum
E este ano que será muito importante para a comemoração destes 10 anos, não imagino melhor forma do que neste palco, em frente a estes fantásticos músicos que presenciaram com uma primeira parte extraordinária, e agradeço muito do coração o convite do mestre Carlos Sousa, para mandar meninos da Grécia, por ser presidente, para estar cá. Muito obrigado por esta oportunidade. Este primeiro momento foi o solo, é uma nossa viola da terra, mas vamos continuar. As próximas duas músicas são músicas que também marcam a história da nossa viola. Em primeiro lugar, são duas modos instrumentais do repertório da viola, que com alguma dificuldade, em que os mestres cruz todos tinham a sua própria variação, desafiavam-se, como é óbvio, cada um tinha a sua própria marca característica. Em 2008, por ocasião do 10º aniversário da Orquestra Regional de Açoriana, um importantíssimo projeto nos Açores de formação da Nossa Filarmónica, de conjugação, nesse concerto, pela primeira vez, juntou-se a viola da terra, o trio música nossa, e tocámos várias músicas. Destas várias músicas, vamos apresentar duas: O Pezinho Velho e O Baile da Função, dois arranjos extraordinários do compositor Ricardo Abel Tencourt, que já nos foi tocado uma música sua. É de facto um extraordinário do compositor açoriano que na altura fez estes dois arranjos. Portanto, para tocar Pezinho Velho e O Baile da Função, chamarei então ao palco o meu irmão César Carvalho para acompanhar o violão. Uma sala de palmas para ele.
continuando agora, porque o nosso trio Origens ainda não está completo. O trio foi em 2016, eu já tocava com o meu irmão César já desde os 14, 15 anos, já nos conhecemos desde novos, eu e meu irmão, na universidade. E já estamos há muitos anos. Depois, com o César começou a colaborar com a Orquestra de Violas da Terra já desde 2012, 2013. E, de facto, o trio juntou-se por ser o sol, acabou por fazer sentido. Algumas apresentações em que era necessário já algo diferente, viola de terra, violão, mas também levarmos o violino. E depois de sim, nós juntarmos e temos lá alguns repertórios, fomos fazer alguns arranjos próprios. Também contamos, felizmente, Carolina tem um familiar, é a mãe, que é uma compositora extraordinária, tem feito alguns arranjos também. E, de facto, assim fomos conseguindo fazer o nosso repertório. Em 2020, na pequena brechazinha de pandemia, conseguimos apresentar o nosso primeiro álbum, Sons no Tempo. E hoje, então, cá vamos apresentar 6 destas músicas com esta nova harmonia mosteirense, um desafio enorme, com arranjos de drive beat, arranjos muito bonitos, para conseguir conciliar o nosso arranjo original, mas aquela este com uma banda que temos estado há algumas semanas a tentar mostrar tudo se conseguir. Vamos tentar os 3 temas tradicionais. Primeiro será Cantiga Bailada, da Veiga Baixa, depois o segundo, Rema do Faial, e o terceiro, o Lindum, do Chão, da Ilha de São Miguel. Para então esta parte do trio, pedir então os aplausos para a nossa Carolina Constância.
Agora que já assistimos a este belíssimo espetáculo que demonstrou o talento musical e artístico açorianos, venha connosco numa visita aos bastidores que conta com entrevistas a músicos, diretores e espectadores. Começamos com a entrevista a Carlos Sousa, diretor musical do concerto, que muito elogiou todos os artistas envolvidos. A Harmonia Mosteirense é uma banda de renome a nível regional, há outras como é claro, mas hoje mais uma vez conseguiu manter este nível elevado de execução e de brilho que fazem todos os seus concertos. E para mim, como estreia, foi uma honra poder dirigir este concerto. Este concerto foi preparado em 2 meses. 2 meses quando começou o primeiro ensaio, mas o primeiro mês basicamente nós fazíamos ensaios com metade, 40%, 30% dos músicos, porque parte deles ou estavam infectados ou tinham um familiar infectado e tinham que ficar em casa. Depois de se mudar algumas normas em relação aos isolamentos profiláticos e essas questões da pandemia, é que conseguimos, também a pandemia em si abrandou, conseguimos, por sua vez, fazer ensaios completos. No último mês fazíamos uma média de ensaios 2 vezes por semana e esta última semana fizemos 3 ensaios, porque tinha que ser. A banda esteve praticamente parada no período de pandemia na sua totalidade, juntando-se apenas em agosto para poder tocar uma marcha à Senhora da Conceição, padroeira dos Mosteiros, mas nem isso conseguiu fazer porque o número de casos aumentou e eles não fizeram. E depois em dezembro, que é o dia da Senhora Conceição, aí conseguiram fazer uma homenagem à Senhora Conceição, mas sempre com muitas restrições, 4, 5 ensaios antes e pronto. O grupo açoriano Trio Origens, formado pelos músicos Rafael Carvalho, César Carvalho e Carolina Constância, também fez parte desta sinergia musical que decorreu no Coliseu Micaelense. Rafael Carvalho, que tocou a viola da terra, o único instrumento musical típico dos Açores, contou um pouco da história do grupo e dos arranjos musicais para este concerto. Para nós foi de facto um grande orgulho, uma honra, porque a banda Harmonia Mosteirense convidou-nos para fazer parte deste concerto. O Trio Origens é um grupo constituído por mim, Rafael Carvalho, na viola da terra, meu irmão César Carvalho no violão e Carolina Constância, uma amiga de muitos anos, no violino. Portanto, é uma conjugação muito bonita. E nós juntámos-nos em 2016 para trabalhar a nossa música tradicional açoriana, de compositores açorianos, música tradicional portuguesa, uma outra sonoridade, outras abordagens, sempre com a base da nossa tradição, da nossa viola da terra, mas nessa conjugação, muitas vezes em que o violino e a viola quase que se despicam e namoram-se, e o violão complementa com as harmonias, não é? Mas o casamento entre os 2 instrumentos é muito bonito, e com a base do violão, de facto, são arranjos que acabam pela sua simplicidade, de enternecer as pessoas, aquece o coração, e de facto foi um bocadinho isso que quisemos trazer hoje aqui ao palco do Coliseu. Sim, eu comecei a aprender primeiro violão aos 12 anos com o meu pai tocava uns acordes do violão. Depois aos 13 anos, quando abri o grupo folclórico na minha freguesia, a Ribeira Cante, tive a oportunidade de começar a ter aulas com o mestre Carlos Cantal e pronto, desde aí já são quase 30 anos a tocar, a aprender diariamente e também a ensinar, a partilhar outros a nossa arte. O Trio Origens tem um álbum que apresentámos em 2020. Pessoalmente, eu também já tenho vários trabalhos a solo, já tenho 6 álbuns a solo, mas o Trio foi uma altura difícil, no meio da pandemia que foi gravado, e conseguimos em 2020, em outubro, fazer a apresentação do álbum Sons no Tempo, que de facto conta com 10 peças, sendo que hoje apresentamos aqui 6 dessas peças desse álbum, com um arranjo, obviamente, para a orquestra, propriamente e muito bem elaborados. Projetos para o futuro. Para já o Trio, obviamente que agora acho que estamos todos no mundo artístico, estamos todos a tentar agora respirar e voltar aos palcos. O nosso primeiro objetivo é voltar aos concertos, tirar aquela ferrugem que está nos dedos, não há vontade. Queremos de facto agora aproveitar o verão, ver se aparecem novos concertos, porque o nosso objetivo é agora ao longo deste ano, claro, fazer mais arranjos das nossas peças, das nossas modas tradicionais e claro, eventualmente restarem mais um álbum, porque de facto tem sido muito bem recebido, Sons no Tempo, e obviamente que o trabalho tem de ser esse. Começar com o público, testar essas músicas, novos arranjos, mais concertos, para trabalhar e ter mais um álbum e quem sabe outras colaborações com a banda Harmonia Mosteirense.
Também Manuel Almeida, presidente da banda Harmonia Mosteirense desde outubro de 2010, deixou algumas palavras à CMC-TV sobre a prestação da Filarmónica, que é atualmente constituída maioritariamente por jovens. Ora veja. Foi um culminar de 2 meses de trabalho intenso, mas foi um concerto que acho que agradou a toda a gente que assistiu. Foi um concerto excelente. E estou muito satisfeito e realizado, digamos assim, como presidente dessa grande banda, que é a Harmonia Mosteirense. Foi também a estreia do maestro, Carlos Sousa, está a trabalhar connosco há 2 meses e pouco. Pronto, não se podia estrear melhor. Uma grande estreia, com um grande concerto, uma grande sala no Coliseu Michelense. Felizmente, este ano temos um ano em cheio. Temos muitos projetos e grandes projetos. Desde já vamos fazer um grande concerto também na terceira, nas festas das São Joaninas este ano, com os Fado Lado. Já fizemos um concerto em novembro, 27 de novembro de 2021, no Teatro Ribeira Grandense, com os Fado Lado. Foi um projeto diferente, um projeto muito bom, que agradou a toda a gente que foi ver, e então os Fado Lado convidaram-nos para fazer esse concerto na terceira, e vamos fazer no dia 20 de junho nas festas de São Joaninas na terceira. Depois temos outros projetos também, como por exemplo no dia 30 de julho temos também um concerto já marcado no Teatro Michelense, também diferente, queremos fazer projetos diferentes, inovadores, que as pessoas vão e ficam realizadas. Em novembro também temos mais um concerto, que é uma terceira edição do Açores Terra de Mar e Fogo, aqui nesta grande sala outra vez, com o Coliseu Michelense, com o Açores Terra de Mar e Fogo, a terceira edição. O concerto também contou com a participação atenta de Manuel Diniz Almeida, antigo presidente da banda Harmonia Mosteirense e o presidente com o mandato mais longo da história da banda entre 1984 e 2010 e que foi um dos homenageados do espetáculo. Considerado um dos maiores impulsionadores da banda, Manuel Diniz Almeida emocionou-se e elogiou todos os envolvidos. Fiz parte desta banda, ainda faço parte dela. Já vai em 39 anos, salvo erro. 39, 40. Tive 26 anos em presidente. Depois minha filha é que veio em primeiro lugar. O que é que o senhor diz dessa homenagem do Senat hoje aqui? Isto foi uma coisa que, uma surpresa, que nem contava com isto. Não fazia minha net fazer-me uma homenagem dessa maneira. Apanhei-me surpresa porque eu não sabia nada disso. E agora passamos à entrevista de Libério Travassos, um antigo militar músico e fã da banda Harmonia Mosteirense. O antigo músico teceu inúmeros elogios a todos os artistas e mostrou-se contente por poder estar presente neste espetáculo depois de 2 anos de pandemia. Vamos ver e ouvir. Estou muito sensibilizado, já há muitos anos não tinha havido um concerto como este. O meu irmão também faz parte da banda e tenho um certo sentimento para esta banda e, aliás, para as bandas dos Mosteiros, que uma grande freguesia com música. E veio satisfeito e vale a pena e que eles façam mais concertos, que é para a gente. Bom, já está há 10 anos fechados e além de estar há 10 anos fechados, grandes artistas. E tenho muito que agradecer e devo falar com o meu irmão e agradecer, de lhe ligar, que estou muito sensibilizado para este grande concerto. Fiz parte das bandas, tenho conhecimentos, uns grandes conhecimentos da música em geral e estou muito satisfeito. E assim chegamos ao fim deste especial de música em que lhe apresentámos o concerto da banda Harmonia Mosteirense com a participação do Trio Origens, dedicada ao talento musical açoriano. Obrigada pela companhia e o resto de uma boa noite.